Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouco de hidrostática hoje. Quero começar pedindo desculpas pelo barulho ao meu redor. Quero também sugerir que outras aulas sejam procuradas na internet. Temos canais da Unicamp, da USP, da Universidade Virtual de São Paulo. Os livros físicos também ajudam, né? Os livros de física básica do Harry, do Tipler, do Moisés. Afinal, nunca é demais a gente ter informação para ajudar a gente a compreender a teoria. Bom, vamos começar definindo o fluido. Na tela vocês podem ler algumas características do fluido. Então a gente pode lembrar que a matéria se divide nos estados sólido, líquido e gasoso, além do plasma. Um fluido pode ser tanto um gás quanto um líquido. A diferença entre esses dois tipos de materiais é que o gás ele consegue ocupar todo o volume em que ele está inserido, no grau de compressibilidade e no grau de agitação das moléculas. Em todo caso, tanto líquido quanto gás, eles conseguem se moldar ao recipiente no qual eles estão. Eles conseguem escoar e eles, apesar de resistirem a tensões compressivas, eles não resistem a tensões de cisalhamento. Então vamos a alguns conceitos importantes para a gente começar a falar de hidrostática. O primeiro deles é massa específica. No nosso dia a dia, a gente consegue imaginar que existam objetos de massas diferentes e de tamanhos diferentes. Dá para imaginar que um volume de 1 tonelada de algodão é muito maior do que 1 tonelada de ferro. Há realmente uma relação entre massa e volume, e essa relação é chamada de massa específica. Aqui temos uma tabela com algumas massas específicas, em que a gente pode observar que no espaço interestelar eu tenho cerca de 10 a menos 20 kg por metro cúbico, enquanto que no ferro, por exemplo, a gente tem uma ordem de 10 a 3 metros cúbicos. Isso é uma diferença de 23 ordens de grandeza. Se a gente tem um objeto em que a distribuição de massa é uniforme, então a massa específica vai ser simplesmente a massa total sobre o volume. Existem também alguns casos particulares, em que a gente pode imaginar um cubo, por exemplo, que ele é vazio por dentro. Esse cubo tem uma massa, só que a massa não preenche todo o volume do cubo. Para estes casos, a gente define a densidade, que é a massa total sobre o volume total. Então, um cubo maciço de um determinado material vai ocupar o mesmo volume desse cubo oco, mas as massas totais serão totalmente diferentes. Esse conceito vai acabar ficando mais útil um pouco mais à frente, quando a gente falar de empuxo. Oi pessoal, a minha explicação ficou um pouco confusa nesse trecho, então eu queria fazer uma observação. A massa específica é uma característica intrínseca de cada material, mas ela está sujeita a alguns agentes externos, como temperatura, como pressão. Então imagine um bloco de plástico em que a gente deforme ele. A região deformada provavelmente terá a sua massa específica alterada devido a essa mudança. Neste caso, a massa específica não vai poder ser escrita como m sobre v, mas como aquela derivada dm dv. Já o caso da densidade, ela é uma característica macroscópica. A densidade nos leva a um efeito macroscópico devido à composição de vários tipos de materiais que têm massas específicas diferentes. A outra grandeza que é importante da gente falar é a pressão. Vamos imaginar um gás que está contido num cubo, conforme esse aqui da tela. As partículas estão se movimentando aleatoriamente. Isso faz com que elas colidam nas paredes desse cubo. Se a gente for pensar somente num pedaço da parede, a gente vai ver que essas colisões se dão de tal forma que há uma transferência de momento, ou uma variação de momento. Como assim? Vamos olhar mais de perto. Se a gente tem uma partícula que colide com a parede, a componente y, nesse caso aqui da velocidade, ela não se altera, mas a componente x se altera. De tal forma, eu posso definir uma força feita sobre essa parede pela partícula que está colidindo como uma variação de velocidade. Em todos os casos, essa variação vai ser sempre na componente que é perpendicular à parede. Resumindo, as colisões dessas partículas que compõem o gás nas paredes do recipiente geram uma força que é sempre perpendicular à parede. Dito isso, vamos definir a pressão propriamente dita. Vamos imaginar que existe um sensor de pressão muito pequeno dentro de um recipiente em que há um gás. Aqui é um zoom desse sensor, ele nada mais é do que um recipientezinho com um êmbolo e uma mola. Dentro desse recipiente há vácuo. Conforme a gente viu, há colisões nas paredes desse recipiente. Da mesma maneira que é esperado, também haverá colisões
nas paredes desse sensor. Nas paredes aqui laterais e na parte de baixo, essas colisões não vão influenciar. Contudo, as colisões no êmbolo vão fazer com que haja uma força neste êmbolo de tal forma que vai se equilibrar com a força elástica da mola. E aqui, como o movimento das partículas é aleatório, tanto faz a posição do meu sensor estar assim ou em qualquer outra. Ou seja, estatisticamente, esse êmbolo ele vai ter um deslocamento independente da posição do sensor. Então, esse êmbolo que tem área ΔA vai estar sujeito a essa força ΔF por conta das colisões. Então, a gente define pressão como o módulo dessa força, que ela é perpendicular aqui a essa superfície, e aí, independente da posição do sensor, vai ter, sempre haverá essa força, esse módulo, por ΔA. Como isso é muito pequeno, eu posso escrever que pressão é a derivada da força pela área. Se essa força é uniforme e a superfície é plana, então eu posso escrever pressão como força sobre área. Essa definição de pressão ela é importante aqui em hidrostática, mas ela também pode ter outras aplicações. Então vamos imaginar esse lápis. Eu posso fazer uma força nesse lápis sobre o meu dedo dessa maneira ou desta maneira. A área de contato do lápis com o meu dedo vai mudar se eu estiver colocando a ponta ou se eu estiver colocando o fundo. Neste caso aqui eu tenho uma pressão maior do que neste caso aqui eu tenho uma pressão menor. Isso porque aqui a área é menor, fazendo com que a pressão fique maior, e aqui a área é maior, fazendo com que a pressão fique menor. Então a aplicação do conceito de pressão é algo além dessa parte de fluxo. Aqui embaixo temos uma tabela com algumas expressões. Reparem que a unidade da pressão aqui está em PA, é Pascal. A pressão em unidades do sistema internacional é Newton por metro quadrado, que também é conhecido como Pascal. Voltando à tabela, então nós temos que no centro do Sol uma pressão em torno de 10 a 16. Um salto alto na pista de dança faz uma pressão no chão de 10 a 6, são 10 ordens de grandeza menor. E por sua vez é uma ordem de grandeza maior do que a pressão dentro de um pneu de automóvel. Vamos imaginar agora que a gente tenha um recipiente com líquido da forma como está aqui nessa figura. Vamos imaginar que eu tenho um cilindro hipotético dentro da água. Então esse cilindro tem a área da base, A, e uma altura que é Y1 menos Y2. As forças que atuam nesse cilindro são a força que esse volume de água acima desse cilindro faz na superfície de cima, a força de reação que esse volume de água abaixo do cilindro faz no cilindro, chamado de F2, e o peso do volume de água desse cilindro. Se esse cilindro está em equilíbrio, então essas forças devem se equilibrar, de tal forma que F2 tem que ser a soma de F1 mais a força peso. Como a gente acabou de definir pressão, a gente pode escrever as forças em termos da pressão e da área da base do topo desse cilindro, dessa maneira aqui, e a massa, lembrando da definição de massa específica, é a densidade vezes o volume desse cilindro. Só que o volume desse cilindro é a área da base vezes a altura. E a área da base é πr ao quadrado. Então, substituindo na expressão, a gente chega nessa expressão de baixo, e aqui eu posso cortar a área da base, ficando uma expressão dessa maneira. Então, reparem, independente do tamanho desse cilindro, se eu estiver sempre na mesma profundidade e esse nível de água não se alterar, a minha pressão vai ser sempre a mesma. Então, a pressão em qualquer nível deste líquido vai ser sempre a pressão externa, no caso do ar, mais a pressão relativa à coluna de água acima desse nível. A gente pode estender essa definição para vasos comunicantes, que é um objeto relativamente comum e conhecido desde o ensino médio. Então, se eu imaginar que eu estou aqui embaixo, essa parte de baixo aqui desse vaso comunicante, se eu mantiver o nível, a pressão será sempre igual. Se a pressão é igual em qualquer ponto desse nível que eu adotei, então tudo que estiver acima desse ponto deverá contribuir com a mesma pressão. Então, não importa o formato destes vasos, a pressão aqui embaixo vai ser sempre igual. Então, a pressão aqui embaixo vai ser sempre a pressão do ambiente aqui, já que os tubos estão abertos, mais a pressão da coluna de líquido acima do ponto de interesse. Se agora tem um problema, tem dois líquidos de diferentes densidades, eu preciso saber qual é o tamanho da coluna de líquido acima do ponto de interesse. Neste caso aqui, esse ponto de interesse, ou essa superfície de interesse, seria essa interface aqui. Porque a pressão aqui deve ser igual à pressão aqui, já que não há nenhum movimento, nenhum fluxo, nenhum deslocamento de líquido nesse pedaço aqui. Então a pressão aqui deve ser igual à pressão aqui.
A pressão neste ponto vai ser igual à pressão atmosférica, P0, mais a pressão dessa coluna de óleo, que é a densidade do óleo, a gravidade, o tamanho da coluna, que é L mais D. A pressão neste ponto vai ser igual à pressão atmosférica mais o peso da coluna de água. Então, a densidade da água, gravidade e a altura. E aí tem esse pedacinho. Esse pedacinho aqui, que é o peso da coluna de ar, que é a densidade do ar, gravidade e a altura dessa coluna, ela é muito pequena, próxima a qualquer outra contribuição. Basta a gente lembrar daquela tabela que eu mostrei lá atrás de densidade. Então, se a pressão aqui deve ser igual à pressão aqui, eu igualo essas duas expressões, tiro uma relação entre as densidades e entre esses comprimentos L e D. A gente tem vários medidores de pressão, maneiras de medir pressão. E uma bem comum é exatamente identificando o tamanho de uma coluna, de um líquido qualquer. Então vamos imaginar essa primeira montagem aqui. Então aqui eu tenho um tubo fechado de um dos lados, em que é colocado um determinado líquido, e depois ele é virado em um recipiente aqui. Esse líquido vai descer até um certo ponto, e depois ele entra em equilíbrio. Aqui dentro, a pressão é zero. Esse líquido se deslocou e nada entrou no lugar para preencher esse vazio. Então aqui a pressão é nula. Aqui fora, a pressão é a pressão atmosférica. Então se eu pegar o nível, que é exatamente o nível desse líquido aqui eu tenho só a pressão atmosférica, e aqui dentro eu vou ter a pressão só da coluna de líquido, que é a pressão devida a essa coluna de altura H. Se eu conheço o líquido, eu consigo medir a pressão atmosférica. Essa montagem é uma montagem muito simples, mas como o líquido se acomoda em qualquer recipiente, eu posso imaginar qualquer tipo de recipiente também. Então esse aqui é chamado de barômetro, em que a pressão atmosférica é igual à pressão da coluna do líquido que eu escolho. No caso é muito usado o mercúrio. O mercúrio tem uma densidade muito alta. Isso faz com que esse H aqui não seja muito alto. Se eu trocar o mercúrio por água, vai acontecer que a altura da coluna de água vai ser muito maior para compensar que a densidade seja menor. Esse aqui é um outro medidor de pressão. Então vamos imaginar que eu tenho um tanque com um determinado gás. Esse gás está numa pressão PG e esse tanque é ligado num tubo em U conforme está aqui. E aqui eu coloco um líquido qualquer. Como isso aqui é um gás, ele ocupa todo o volume com a mesma pressão, então aqui é a pressão do gás. Desse lado de cá, que deve ter a mesma pressão, já que está no mesmo nível, tem uma pressão que é a pressão atmosférica, mais a pressão dessa coluna de líquido aqui. Então, isso aqui é conhecido como manômetro, em que a pressão do gás é igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido. Vamos falar do princípio de Pascal. Vamos imaginar um recipiente em que tenhamos um líquido e um êmbolo. Acima desse êmbolo há um recipiente em que eu possa colocar bolinhas de chumbo. Um líquido, conforme a gente comentou lá atrás, ele tem uma compressibilidade muito diferente de um gás. Aqui, no caso, vamos admitir que ele seja incompressível. Ou seja, não importa a pressão que eu aplique, esse líquido não vai mudar de volume. Então vamos imaginar que a pressão aqui embaixo, nesse nível, vai ser igual à pressão da coluna de líquido mais uma pressão externa. Essa pressão externa ela tem a pressão atmosférica e a pressão devida a essas bolinhas de chumbo sobre o meu êmbolo. Então, qualquer variação de pressão aqui embaixo é devido a uma variação de pressão externa. Então, conforme eu coloco as bolinhas de chumbo, a pressão aqui embaixo aumenta e esse líquido não altera de volume. Estou induzindo uma mudança de pressão aqui embaixo devido à variação de massa ou variação de força no meu êmbolo. O macaco hidráulico nada mais é do que um vaso comunicante, mas um vaso comunicante que a gente tem um lado com uma área muito diferente do outro lado. Então qualquer força FE aplicada nesse êmbolo de área AE vai fazer com que o líquido, no caso o óleo, que é tomado como incompressível, fará com que o óleo se desloque de um lado para o outro, fazendo com que esse êmbolo aqui se movimente. Então a pressão aqui embaixo, em um determinado nível, vai ser igual à pressão atmosférica, a pressão da coluna de óleo, mais a pressão devida a essa força AE. Da mesma maneira que eu pego um ponto desse lado de cá, eu tenho também a pressão atmosférica, a pressão devida à coluna de óleo, mais a pressão devida a essa força Fs deste lado de cá. Como a atmosfera é a mesma, então eu posso cortar o P0, também posso cortar a coluna de óleo, de tal forma que eu vou ter uma relação entre as forças Fe e Fs e as áreas dos êmbolos AE e AS. No final das contas, uma força Fe pequena aplicada a uma área pequena produz uma força maior porque a área
do outro lado do êmbolo também é maior. Isso acontece por conta dessa relação que se mantém constante. Então a primeira pergunta que ocorre é, se isso é usado por um macaco hidráulico, como fica o trabalho realizado por essa força pequena? Porque a impressão que fica é, se eu estou usando uma força pequena, o meu trabalho deveria ser pequeno. Mas se eu coloco do lado de cá um carro, o carro é muito pesado. Como ficaria, então, essa questão? Então, vamos primeiro pensar no volume deslocado. Se esse êmbolo se desloca uma distância DE desse lado, esse êmbolo deve deslocar uma distância DS aqui. O volume deslocado é o mesmo, porque o óleo é incompressível. Então, o volume deslocado deste lado de cá é a área desse êmbolo vezes a distância DE. Se o volume de um lado deve ser igual ao do outro, então, e aqui a área aqui é maior, então esse deslocamento ds que deve ser menor, mantendo essa expressão de volume deslocado de um lado do meu vaso e do outro. Então aqui eu tenho uma relação entre esse deslocamento, as áreas e o deslocamento do lado de cá do meu vaso comunicante. O trabalho realizado neste lado aqui, como a força e o deslocamento são paralelos, a integral fica muito mais simples, na verdade um produto da força pela distância. E se eu lembrar como eu escrevo o Fs em termos das áreas e da força FE, então, ou seja, eu posso passar esse AS para cá, então fica S sobre AE vezes FE. O deslocamento ds eu acabei de calcular aqui em cima. Aqui eu posso cortar as áreas, fico apenas com FEDE. Então o trabalho realizado para levantar o carro é o mesmo trabalho realizado para abaixar esse êmbolo. Não há nenhuma perda de energia só por esse processo, assim como também não há nenhuma criação de energia por esse processo. Vou falar agora do princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes está relacionado com a força que resulta quando a gente coloca um objeto de uma densidade qualquer dentro de um líquido ou um fluido. Então, se imaginar um objeto que tenha um determinado formato, a pressão que o líquido exerce sobre ele é sempre perpendicular à superfície dele. E vai ser essa pressão que vai acabar acarretando uma força de empuxo. A gente pode ter três efeitos. Se a gente joga uma pedra dentro de um recipiente com água, essa pedra afunda. Isso quer dizer que a força-peso dela é maior do que essa força de empuxo. Se eu coloco um bloco de madeira, a força de empuxo ela é maior do que a força-peso. A gente observa que a madeira tende sempre a subir. Mas essa madeira ela sempre tem uma parte que está submersa. Vamos ver como é que essa coisa fica. Então. Vamos imaginar que eu tenho um fluido com uma densidade ρf. E eu coloco um objeto lá dentro que tem um certo volume. A força do empuxo ela é definida como a massa do fluido deslocado pela presença desse objeto. Então a força do empuxo nada mais é do que o peso da massa deslocada pela inserção desse objeto de volume V. Então tem uma relação entre a massa do fluido deslocado e o volume do objeto. De tal forma que aqui eu tenho a densidade do fluido, o volume deslocado, então fica o volume do objeto, e aqui a gravidade. A pressão na parte de baixo do objeto, como está numa profundidade um pouco maior, ela é maior do que a pressão na parte de cima desse objeto. Então, se aqui eu tenho uma pressão maior do que aqui, o que vai acontecer é que uma força resultante para cima vai surgir. E a intensidade dessa força vai depender exatamente do volume deslocado pela inserção desse objeto dentro desse fluido. Vamos pensar no caso da madeira. Um bloco qualquer que está boiando com a área da base A, ele tem uma parte submersa Hzinho, com a altura total Hzão. O empuxo, como tem a ver com o volume deslocado pelo objeto, no caso o fluido é a água, então é a densidade da água, e o volume deslocado aqui é a área da base vezes o Hzinho. Ele só deslocou a parte que está submersa. E o peso total é a densidade da madeira com o volume total da madeira. Então, se ele está em equilíbrio, essas duas forças devem ser iguais. Então, aqui eu tenho uma relação entre a altura submersa, a altura total e as densidades da madeira e da água. E daqui eu posso definir o peso aparente. Se eu estou medindo a massa de um objeto com um dinamômetro, eu vou medir essa massa com um objeto imerso em um líquido qualquer, a gente observa que há uma diferença de marcação dos dinamômetros. Então vamos pensar aqui o objeto imerso, então ele tem o peso dele, PR, ele tem o empuxo E e tem a tração no fio, o qual está ligado. Essa tração no fio nada mais é do que o que a gente chama de peso aparente. A tração no fio mais o empuxo tem que ser igual ao peso do objeto. Ou seja, a tração é igual à diferença entre o peso do objeto e o empuxo. E a tração é igual ao peso aparente. Então o peso aparente é a diferença entre o peso do objeto e o empuxo. Se eu agora lembro como escrever o peso do objeto em termos da densidade e o empuxo também em termos da densidade. Então, o objeto tem um volume V e o volume deslocado também é V. Eu consigo escrever o peso aparente desta forma em que eu tenho essa diferença de densidade.
Há uma lenda que diz que o Arquimedes ele usou exatamente essa definição de peso aparente para resolver um problema que foi colocado para ele. Ele tinha certas dúvidas sobre qual era o volume de ouro usado para construir a coroa dele, a coroa que ele tinha acabado de mandar fazer. E ele passou esse problema para o Arquimedes. Então o Arquimedes, pensando no problema enquanto tomava banho, pensou que o ouro deveria ocupar um certo volume, pois tem uma certa densidade. Então ele comparou que o volume deslocado pela coroa deveria ter um certo valor que poderia ser comparado com outro objeto de ouro. Se os valores fossem condizentes com a densidade do ouro, então quer dizer que a coroa era realmente feita de ouro. Quando Arquimedes descobriu que ele poderia fazer isso, a lenda é que ele correu gritando pela cidade nu, gritando Eureka, Eureka, quer dizer descobri. Bom, então vamos aos ápices. Temos essa primeira brincadeira aqui, que eu baixei lá do site da Universidade de Colorado, então não se preocupe, o link vai estar na descrição do vídeo. E aqui é só para a gente ver a questão de densidade, de volume e do peso aparente. Eu sugiro que vocês brinquem em casa depois. A gente tem algumas coisas que essa animação pode mostrar a força da gravidade, ela pode mostrar os valores das forças, a questão do ponto boia. Posso trocar o fluido para óleo ou manter em água. E aqui eu posso manter a mesma massa. Reparem que para que o bloco de concreto tenha a mesma massa que a de madeira, o bloco de concreto é menor do que o bloco de madeira. Se eu mantenho o volume, então a gente pode reparar que a madeira realmente tem um peso menor do que o bloco de concreto. E a mesma densidade. Eu tenho dois blocos de tamanho diferente, peso diferente, mas que têm a mesma densidade. Então vamos manter a mesma massa. Vamos ver que o bloco de concreto ele pesa quase 50 newtons aqui por conta da gravidade de 6 exatamente 10. Assim como o bloco de madeira também não pesa 50 newtons. Então, se eu pego o bloco de concreto e vou colocar aqui dentro, reparem que o volume do recipiente vai aumentar. Porque agora eu estou colocando um objeto que também tem um volume que está totalmente inverso. Então, eu aumentei de 100 para 102,5. E aqui, a balança está marcando muito menos do que os 49 newtons. Porque há uma força de empuxo atuando aqui. Se eu colocar agora o bloco de madeira, reparem que o volume vai ter um pouco maior, mas a madeira parcialmente boia. Se eu forçar a madeira para baixo, o volume chega até a aumentar a 102,15. O equilíbrio se dá quando a madeira está imersa somente em uma parte dela. Aqui nesse playground, a gente pode mexer com outras coisas, inclusive com a densidade do líquido aqui. Agora pode ficar uma coisa contínua. Então vamos colocar, por exemplo, essa madeira. Então ela está boiando. Se eu aumentar a densidade do meu líquido, o que vai acontecer é que ela vai boiar cada vez mais. Ou seja, a parte submersa dela diminui. Ao passo que se eu for reduzindo, a parte submersa aumenta, até que chega uma hora que ela fica totalmente submersa. Estão pensando que a madeira tem 0,4 kg por litro e o meu fluido também tem 0,4 kg por litro. Eu posso colocar em qualquer lugar do meu líquido que ele vai ficar. Porque as densidades são iguais. Então, eu posso colocar no fundo, posso colocar aqui na superfície, e ele vai permanecer separado. Se eu alterar aqui 1 centésimo, reduzindo, isso quer dizer que a densidade do líquido será menor que a densidade da madeira, então a madeira vai agora afundar. Certo?
Essa outra brincadeira aqui, a gente pode encher o recipiente, a gente pode alterar a densidade do fluido aqui, a gente pode alterar inclusive a gravidade, e a gente também pode medir a pressão. Então dá para arrastar aqui o medidor de pressão. Reparem que a diferença entre nessa altitude e nessa altitude é muito pequena. Dá para medir inclusive isso aqui. Vou pegar a régua e ver qual é a diferença de altitude, tá, em metros. Certo? Então eu posso colocar a régua aqui, colocar aqui na grama, por exemplo, e ver que há uma diferença. A gente pode calcular, já que a gente tem 2 metros de altitude, e aqui a gente tem 25 milésimos de diferença de pressão. Mas conforme eu entro na água, a pressão já começa a aumentar bastante. Então a pressão aqui embaixo, ela vai ser a pressão atmosférica aqui, nesse nível, que é muito próximo daqui, eu posso aproximar os valores, mas a pressão dessa coluna de água que eu consigo calcular aqui. Então são 3 metros de coluna de água, né, que tem uma densidade de 1000 kg por metro cúbico e uma gravidade de 9,8 metros por segundo quadrado. Eu posso alterar também o formato desse meu poço. Então, vou tirar a régua. Reparem que a pressão está aqui, né? A diferença é aquilo que a gente tinha combinado visto. Conforme eu desço agora, como ainda é ar, é só a coluna de ar que está acontecendo. Então, mesmo que eu tente ter esse tanto aqui, a diferença ainda está na casa dos milésimos, né, para aquela altitude. Mas conforme eu entro, a pressão aumenta. Então, reparem. Vou colocar aqui uma grade para a gente ver a questão da profundidade. Então, nessa linha, eu tenho a pressão de 6,2 kPa e em qualquer ponto dessa linha, eu terei a mesma pressão, independente se eu estou do lado ou de outro. E é isso. Até a próxima.